Agradeço a presença, então, do senador Eduardo Gomes, relator do PL 2338. A gente agora chama para a formação do primeiro painel do evento, de debate. Então, eu queria chamar aqui, para compor esse primeiro painel, o Carlos Baigorre já está aqui já sinta-se chamado, né? Enfim, mas também o presidente da ANPD, Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, eu peço para fazer parte aqui do painel. Dr. Valdemar, obrigado. É a professora do IDP, da UNB, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Federal, que fez parte do desenvolvimento do projeto de lei. A Laura Schertel Mendes, por favor, Laura, vai fazer parte aqui, agradeço, obrigado. Laura que nos ajudou também no desenvolvimento do evento. Por favor. Tem microfones aí, toma assento. Então, eu vou fazer um pouco o papel aqui de moderador, tá? Te distribuir um briefing e eu vou passar a palavra inicial para a Laura, que fez parte dessa comissão de juristas olhando o tema inteligência artificial, regulação, isso não só no Brasil, no mundo, é uma discussão, né? Tem uma visão de responsabilidade compartilhada entre diferentes órgãos. Então, para fazer a introdução de como ver esse tema, como foi proposto o projeto de lei, as discussões que estão ocorrendo. E obrigado mais uma vez aí pela participação, Laura. Vou começar por você, então, tá? Obrigado. Bom, muito obrigada, Luiz. Queria, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar aqui o evento, parabenizar a Telcomp pela realização do evento, cumprimentar o presidente da Anatel, Dr. Baigorre, presidente da NPD, Dr. Valdemar, dizer que é uma honra poder fazer parte desse painel e, logo depois, as palavras do senador Eduardo Gomes, que contou para a gente um pouco em que pé está essa regulação, né, em como está andando essa regulação da IA no Brasil no momento, em especial olhando o PL 2338. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Luiz, mas eu vou tentar ser... Temos 1 hora de painel. Tá, maravilha, mas eu vou tentar não ser tão longo, acho que vale contar um pouco do histórico desse projeto de lei. Eu acho que tudo começa no Senado, em especial quando o PL 2120 chega ao Senado Federal. Então, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que era mais principiológico, mais, digamos, tinha menos artigos, era um projeto mais enxuto. E é claro que também a gente está falando de um outro momento. Isso tudo era antes da IA generativa, antes desse boom, né, dos LLMs que a gente está vivendo hoje. E então esse projeto de lei chega no fim de 2021. Em 2022, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resolve instituir uma comissão de juristas exatamente para poder discutir melhor esse tema e pensar como contribuir nessa regulação. E nessa comissão, quem presidiu foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Eu tive a honra de ser a relatora dessa comissão de juristas. E trabalhamos ao longo do ano de 2022 todo em uma proposta bastante robusta de regulação. Inclusive, a Miriam Wimmer, que também é diretora da ANPD, participou, junto com tantos outros colegas. Vou citar aqui Bruno Bione, Fabrício da Mota Alves, Juliano Maranhão, muitos colegas, Clara Iglesias, Mariana Valente. Muitos colegas participaram dessa comissão. Trabalhamos, então, ao longo desse 1 ano para entregar um relatório. Esse relatório também continha um anteprojeto de lei, e esse anteprojeto foi proposto pelo presidente Pacheco como um PL, o PL 2338. E isso em maio do ano passado. E aí, então, se inicia a tramitação desse projeto de lei, e, em seguida, é criada uma comissão temporária de IA, e foi o senador Eduardo Gomes foi designado como relator dessa matéria. Eu acho que, muito rapidamente, já que o tema aqui também é para discutir
essa coordenação de esforços, e certamente tanto a NPD como a Anatel têm um papel muito relevante nesse contexto, eu vou passar muito rapidamente pela estrutura geral, né, desse projeto de lei. Eu diria que ele tem, como modelagem regulatória, ele é uma modelagem regulatória baseada em riscos, ou seja, a gente está falando, quando falamos de sistemas de IA, nós sabemos que estamos falando de sistemas com nível de risco muito diferente, com grau de risco muito diferente, ou seja, temos desde sistemas que apenas classificam imagens de objetos, talvez mais simples ainda, aquele sistema que identifica os spams nas nossas caixas de e-mail, mas tem sistemas de IA que podem interferir na nossa vida, na nossa sociedade, que a gente sabe, né, seja aqueles já utilizados hoje, por exemplo, no sistema criminal, alguns utilizados também na infraestrutura crítica, ou seja, temos sistemas de inteligência artificial com graus de risco muito diferentes. E isso justifica, então, uma modelagem regulatória baseada em riscos, na qual aqueles sistemas que apresentam maior risco estão sujeitos, então, a medidas de governança mais rígidas. Acho que essa é a proposta inicial desse projeto de lei, do 2338. E, aliada a essa modelagem regulatória baseada em riscos, está uma modelagem também baseada em direitos. Eu acho que essa é a novidade também da abordagem brasileira, dessa proposta que nós apresentamos, e que hoje, né, é o projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco. Baseado em direitos por quê? Porque quando falamos de sistemas de IA, nós sabemos que eles podem, sim, interferir e gerar riscos bastante grandes para o sistema de direitos fundamentais de uma forma geral. Eu estive, inclusive, na ONU, em Genebra, exatamente discutindo a perspectiva de como os direitos humanos, né, reconhecidos internacionalmente, podem ser afetados pela IA generativa, seja sob a perspectiva da liberdade de expressão, seja sob a perspectiva da liberdade de informação, de acesso à informação, seja sob a perspectiva da liberdade de ir e vir, né, da liberdade de trabalhar, ou seja, nós sabemos que, e talvez um dos direitos que é mais falado e comentado nesse contexto, é o direito à isonomia. Né? Nós sabemos que muitas vezes os sistemas, eles, a partir dos dados, que muitas vezes estão incorretos, ou seja porque eles refletem a realidade, que é muitas vezes desigual e já enviesada, seja porque eles muitas vezes nós não temos dados representativos de toda a população. Isso faz com que esses sistemas muitas vezes tenham e façam e tomem decisões enviesadas, discriminatórias. Exemplos não faltam, né, de softwares de seleção de emprego, que selecionaram homens em detrimento de mulheres, especialmente no setor de tecnologia, softwares de seleção ou de avaliação de periculosidade nos Estados Unidos, o famoso caso do Compass, em que houve uma discriminação e pessoas negras foram consideradas mais perigosas do que as pessoas brancas. Ou seja, há também toda uma grande preocupação quando falamos de discriminação. E por isso que o projeto de lei ele tem esses dois grandes objetivos, essas duas grandes modelagens. Ela é baseada em risco, por um lado, e ela também é baseada em direitos. E a sua estrutura ela é basicamente princípios, então tem os princípios clássicos alinhados com princípios da Unesco, alinhados com os princípios da OCDE, então princípios da transparência, o princípio da supervisão humana, o princípio da possibilidade, princípio relacionado à contestabilidade desses sistemas. E nós temos também essa parte de direitos, que eu já tinha comentado, também muito ligada à transparência, à explicabilidade e à capacidade, à possibilidade de haver uma supervisão. Temos um capítulo só sobre classificação de riscos, e esse é fundamental. Nós temos uma lista razoavelmente flexível para identificar quais são os sistemas que são, digamos, que têm maior risco e apresentam maior risco para a sociedade e que, portanto, estão sujeitos a medidas de governança mais severas. Há um capítulo de medidas de governança e, por fim, o último é exatamente um capítulo de supervisão. E aqui eu queria, muito rapidamente, dizer que, ao meu ver, esse projeto de lei ele tem evoluído muito, como o senador Eduardo Gomes muito bem comentou. Eu acho que, em razão desse diálogo, né, já foram inúmeras audiências públicas, inúmeras consultas públicas, inclusive. Esse texto foi evoluindo muito. Eu acredito que hoje ele está muito mais maduro e, inclusive, mais flexível. A gente tem um texto mais flexível e mais enxuto. Então, eu queria destacar aqui alguns
alguns desses aprimoramentos. Eu acho que o primeiro deles é a classificação de risco, o fato de que ela está menos rígida, ou seja, ela é uma classificação hoje em que você tem uma lista que identifica, sim, algumas hipóteses de aplicação, acho que isso é importante deixar claro, né? Não há aqui uma regulação da tecnologia, mas sim do seu uso, e, portanto, essa lista ela identifica quais são essas hipóteses e quais aplicações tendem a ter maior risco, porém, há algumas normas que deixam muito claro que essa lista, ao fim e ao cabo, será aplicada e pode, inclusive, ser excepcionalizada pelas agências reguladoras, que, ao fim e ao cabo, serão aquelas que aplicarão o projeto de lei, né, a lei, de fato, na vida concreta das pessoas. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, acho que essa flexibilidade, o fato de que você tem uma lista, no primeiro momento, entendo eu, e essa foi uma das grandes discussões que nós tivemos na comissão e ao longo desse tempo todo, traz mais segurança jurídica, né? Inclusive para as empresas, é possível se saber de antemão se eu estou ou não, se eu tendo ou não, se o meu serviço tende ou não para alto risco. Porém, me parece que essa flexibilidade ela é importante, porque eu posso estar nessa lista, posso ter, por exemplo, um sistema relacionado à educação, à saúde, infraestrutura crítica, todos esses que estão listados como alto risco, mas eu posso ter aplicações que não são de alto risco, e, portanto, essas serão excepcionalizadas por normas, né, e na aplicação das agências reguladoras. Acho que esse foi um primeiro avanço importante. O segundo avanço importante é relacionado a direitos autorais. Hoje tem toda uma discussão, né, seja do mercado editorial, dos produtores de conteúdo. É fundamental avançar também nessa temática de direitos autorais e, portanto, esse também foi um capítulo que não existia dessa forma na primeira versão do projeto. Mas o avanço, acho que mais importante que eu queria comentar aqui, e com isso eu já encerro a minha fala aqui, Luiz, é o avanço institucional que esse projeto teve ao criar um sistema muito mais, eu diria, descentralizado, né? Então, eu considero, inclusive, que esse é um sistema híbrido, a gente tem chamado um sistema de supervisão híbrido, no qual existe uma autoridade de coordenação e, junto com essa autoridade de coordenação, muitas outras autoridades, e aqui, no caso, as agências reguladoras, farão a aplicação nos seus respectivos mercados regulados. Ou seja, o protagonismo desse sistema híbrido de supervisão é exatamente das agências reguladoras nos seus respectivos mercados, e, ao mesmo tempo, para que a gente tenha algum tipo de harmonia, porque estamos falando de direitos, né? Porque estamos falando de valores e princípios que são suprassetoriais, que devem ser mantidos independente do setor, é fundamental que tenha, sim, também uma coordenação nesse sistema. Todo esse ambiente de supervisão, esse ambiente de governança criado no PLD-A, ele se desenvolve no que a gente chamou de CIA, que é o Sistema de Regulação e de Governança da Inteligência Artificial. Nada disso existia nas versões anteriores, eu acho que esse é um grande avanço. Eu tenho sentido que existe eu diria, uma concordância muito grande, né? Foi um pleito dos setores regulados, esse sistema híbrido. A primeira proposta era um sistema muito mais centralizado, e é claro que, talvez por toda a nossa experiência, né, e aqui talvez o presidente Valdemar pode nos contar um pouco, mas toda a experiência da dificuldade de se criar uma nova agência, claramente se percebia, bom, será que é preciso criar uma nova agência para a IA? É preciso criar uma nova autoridade para a IA, sabendo de todas as dificuldades que nós temos, orçamentárias, de recursos, etc. E, portanto, o caminho que foi seguido foi exatamente esse, de ter uma coordenação com as agências reguladoras setoriais. E talvez uma última palavra, nessas últimas versões o senador indicou que uma autoridade que poderia fazer essa coordenação seria a ANPD, e aqui eu acho que é importante a gente pensar que a autoridade de coordenação, aqui no caso indicada como ANPD, teria duas funções importantes. A primeira é a de coordenação, de fato, desse sistema por meio de normas gerais, né? E por meio da coordenação também de uma espécie de um comitê no qual todas as agências terão aí um assento para que se possa discutir os temas comuns. E, por outro, há também uma competência residual. Aqueles setores que não são regulados, eles estarão sob supervisão
desse órgão coordenador também. Então, acho que isso que é importante dizer. Eu tenho sentido cada vez um pouco um maior consenso em torno dessa proposta. Me parece que, por um lado, talvez esse seja o ponto principal dela, ela, de certa forma, ela aproveita, né, e valoriza toda a nossa estrutura regulatória já tão bem desenvolvida no país. Nós temos, né, a própria Anatel e como tantas outras agências tão robustas que já há tantos anos têm regulado os setores e mercados específicos e, portanto, não faria sentido, ao meu ver, a gente não considerar isso num modelo regulatório. Então, me parece que esse modelo regulatório híbrido de supervisão embebido aí nesse sistema chamado de CIA, né, nesse sistema de governança de IA, me parece que é o maior aprimoramento dessa versão. Eu acho que é isso também que a gente poderia conversar aqui. Então, Luiz, eu encerro a minha fala aqui, fico à disposição também para a gente continuar essa conversa, mas esse era um overview desse tema. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, Laura, pelas considerações iniciais. E agradecer mais uma vez o Valdemar e o Baigorre por terem aceito, porque é um projeto de lei, ele está em discussão, teve dezenas, se não uma centena de emendas lá, sugestões de emendas, teve essa discussão de superagência, a perspectiva institucional de responsabilidade compartilhada, e nesse sentido eu vou fazer a pergunta para os dois, acho que talvez o Valdemar falando antes e depois o Baigorre, perspectiva institucional mesmo, sobre a responsabilidade compartilhada, esse relacionamento entre as agências, a questão de estrutura. Eu sou economista, a gente então aprendeu falhas de mercado e uma agência de uma forma, e depois surge a NPD, já não é mais falhas de mercado, a gente está falando de proteção de dados. Então, é uma dinâmica diferente que a gente está tratando agora, né? Então, falar um pouco dessa estruturação das agências, os desafios que vocês teriam para fazer essa gestão compartilhada em termos de recursos humanos, essas competências, aonde vai a competência de uma agência, aonde vai de outra. Eu começo por você, Valdemar, porque justamente vocês relacionariam quase todo o tema, a NPD estaria, e aí depois estaria as agências setoriais. Então, dá um overview inicial para essa discussão sobre essa questão mesmo do CIA e o entendimento institucional das duas agências. Obrigado. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Agradecer o convite da Telcomp, amigo Luiz Henrique. Cumprimentar os nossos companheiros de painéis, não só de hoje, mas de vários outros painéis, a Baigorre, a Laura, e cumprimentar todos que nos assistem de forma presencial ou de forma remota. É importante a gente discutir inteligência artificial. Eu sempre ligo muito ao histórico de proteção de dados no Brasil, onde nós tivemos praticamente 10 anos de discussão no Congresso Nacional, antes da aprovação da lei. Uma lei bem inspirada na lei europeia, mas para um cenário diferente. Então, era necessário amadurecer essas ideias e até chegar à nossa definição. Inteligência artificial não está sendo diferente. É um assunto já bem antigo. Eu, em 91, na UNB, eu fiz um trabalho onde inteligência artificial era o tema, uma coisa bem arcaica para os dias de hoje, onde o objetivo era reconhecimento de palavras na área de computação, como arquivar, abrir, fechar. Então, vou dizer, é um tema antigo, mas o chat GPT, ele chamou muita atenção. E aí acordou não só o Brasil, mas o mundo para o tema inteligência artificial. Como a Laura disse, nós temos participado desde o início desses estudos. Então, nossa diretora, Miriam, ela fez parte deste grupo de juristas, acho que uns 50 juristas, produziram um trabalho de mais de 900 páginas, trabalho este que deu origem ao nosso PL. Então, eu acho que essa discussão, fazer a coisa com mais calma e mais madura, mais responsável, ela é importante. A ANPD, quando viu o primeiro trabalho do PL
nós captamos uma série de similaridades. Isso nos causou uma possibilidade de uma insegurança jurídica no país. Daí nós montamos o nosso primeiro trabalho, enviamos à comissão. Então essa foi praticamente a nossa entrada na comissão. A partir disso, fizemos alguns webinários, mesmo com a presença do senador Eduardo Gomes. Então essa discussão ela foi importante. Vemos também que não é a cada novo modelo de negócio, nova tecnologia, a necessidade de se criar uma nova autoridade, uma nova agência. A ANPD é a caçula das autoridades, a termos mundiais, a termos de Brasil, e a gente sente na pele até hoje o que é a criação de um órgão novo, de um órgão que, no momento da sua criação, há um glamour, um apoio grande, mas depois, vamos dizer, nós ficamos batalhando por essas melhorias de estrutura, fortalecimento institucional, orçamento. Então, eu acho que é importante considerar o que nós temos, o expertise de cada agência reguladora. Então, ninguém conhece mais o setor de telecomunicações do que a Anatel, o setor de saúde como a ANS. Então, esse expertise é importante. E na Lei Geral de Proteção de Dados, com a ANPD, não foi diferente. Nós temos uma autorregulação regulada, nós temos como adoção boas práticas dos diversos setores. A gente entende também que o setor conhece melhor o seu setor do que ninguém mais. Então, este aproveitamento, essa experiência que a ANPD ela pode ser usada em inteligência artificial. A gente já tem um Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é um grande conselho com 26 titulares, 26 suplentes, diversos setores, então é multissetorial. Temos representantes do governo, representantes do meio acadêmico, da área de telecomunicações, de sindicatos, setor laboral. Então, é um setor que é importante na ANPD, nos seus pronunciamentos, nas suas colaborações com o dia a dia da ANPD. Então, esse expertise que a ANPD tem de atuar de forma transversal, com o setor regulado, com o setor não regulado, órgão público, órgão privado. Então, acho que esse expertise chamou a atenção do comitê para essa decisão. A figura de um regulador central, eu acho que é importante, um trabalho de coordenação. É claro que como vai ser feito esta conversa entre o regulador setorial e essa coordenação, isso ainda tem que amadurecer. Eu acho que muitos pontos ainda serão definidos e é importante essa discussão que nós estamos tendo. É importante, vamos dizer, que cada vez mais chamarmos para um debate a relação entre os órgãos reguladores e o órgão regulador central. Ela tem que ser a melhor possível. Para isto, já temos essa relação estabelecida. A própria ANPD ela tem buscado um ACT com todas as agências reguladoras, com todos os órgãos reguladores, com o Bacen. Então, acho que essa aproximação ela vai ser importante no momento de montar um fórum de reguladores para tratar o tema de inteligência artificial. Assim como esse comitê é composto por representantes dos vários setores, não só do governo, mas com os vários setores, é importante. Acho que estamos no caminho correto. Acho que desta forma que nós vamos conseguir melhores ações.
melhores atuações, não podemos barrar de forma alguma novas tecnologias, a inovação. Isto tem que ser abraçado, aplaudido e só observar e os direitos já garantidos dos nossos cidadãos sejam respeitados. Então, na área, por exemplo, de proteção de dados, nós tivemos uma atuação quando vimos que dados pessoais estavam sendo utilizados não numa base, ao nosso ver, adequada. Então, nós lançamos uma medida cautelar, suspendendo este trabalho. Essa conversa entre NPD e empresa continua, mas estamos atentos sempre que vemos algum risco para o nosso titular de dados. A LGPD também é baseada em princípios, transparência, vamos dizer, são 10 princípios que nós observamos, e também em riscos. Então, vamos dizer, próprio relatório de impacto inicial, o próprio comunicado de incidente de segurança, quando a empresa ou órgão público tem este fato ocorrido na sua realidade e ele visualiza algum risco, ele visualiza um grande dano aos titulares de dados, a NPD é informada, mas para compor junto com o órgão e mitigar o mais rapidamente este risco ao titular. Então, esta é uma atuação que nós já temos no nosso dia a dia. Essa atuação ela pode ser também explorada nessa área de inteligência artificial. E, claro, qualquer que seja a agência escolhida para essa estrutura, ela vai precisar de um fortalecimento, ela vai precisar de mais orçamento, ela vai necessitar de capacitação. Isto é inerente a esse novo desafio. Mas, de uma forma geral, e concluindo a minha fala, vemos com bons olhos uma decisão ser formada, ser construída, como foi a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, com um ambiente onde todos que necessitam podem falar, podem expressar suas ideias, suas opiniões, e isto seriam grandes contribuições a serem consideradas para essa definição final. Tá? Se alguém achava que a gente teria um debate, a amizade com o Baigorre continua, a amizade NPD e a Anatel continuam, sairemos abraçados tranquilamente como entramos. Obrigado a todos. Baigorre, acho que agora contigo, você representando das mais antigas das agências, que fez um planejamento estratégico recente, olhando missão para os próximos anos, e essas discussões todas foram surgindo no decorrer do tempo, né? Regular Big Tech, agora inteligência artificial, da consideração aí institucional na mesma linha. Por favor. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Queria primeiro saudar a doutora Laura Schertel, ao presidente Valdemar, por aqui estarem compondo esse painel. Agradecer ao Luiz, ao Tomás, pelo convite aqui em nome da Telcomp, saudar a todos os presentes, especialmente os ex-conselheiros da Anatel, que, escutando aqui o presidente Valdemar falar de todas as dificuldades de implantar um órgão novo, eu tive o privilégio de já chegar com um órgão construído por pessoas do mais alto gabarito, como o presidente João Rezende, o conselheiro Aníbal, o conselheiro Emanuel Campelo, o conselheiro Moisés, que estão aqui presentes, e vários outros. Enfim, e eu queria concordar com praticamente, acho que tudo que a doutora Laura comentou. De fato, o projeto evoluiu muito, tanto na parte do detalhamento, da classificação de riscos, e especialmente na parte institucional. Hoje, eu posso dizer que a gente vê com bastante satisfação essa evolução. De fato, não vamos sair brigando, vamos sair abraçados aqui, eu e o Valdemar. E porque esse sistema essa abordagem institucional de um sistema, ela funciona.
A Anatel já participa de, eu estava puxando da memória aqui, a gente participa de uns 3, pelo menos. A gente participa do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que o órgão central é o CAD, e a Anatel atua em conjunto com o CAD no que diz respeito à parte de operações societárias, combate aos riscos, mitigação dos riscos de abuso de poder de mercado, e funciona super bem, temos uma ótima relação. Também no Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor, o órgão central é a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. Nós temos uma superintendência de relação com consumidores e atuamos de forma coordenada com os PROCONs, com o Ministério da Justiça. E também no Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, que também a Anatel faz parte, também atuamos em conjunto. O superintendente Gustavo aqui lida com toda a parte de infraestrutura críticas, riscos cibernéticos, então temos uma ótima relação tanto com a BIM quanto com o Gabinete de Segurança Institucional. Então, esse tipo de estrutura de sistema funciona, a gente está acostumado a lidar com isso e vai ser uma grande satisfação conseguirmos atuar junto aí com o CIA sobre a coordenação da NPD, caso o Congresso Nacional venha a decidir assim. Agora, um testemunho que eu gostaria de dar, talvez como uma sugestão, não uma sugestão, mas um testemunho do setor de telecomunicações. E eu lembro quando eu entrei na Anatel em 2009, e essa era uma bandeira histórica da Telcomp, inclusive, o setor de telecomunicações, quando ele surgiu, ele foi muito focado, a regulação das concessões do STFC, da telefonia fixa, foi muito focada em direitos. Então, o consumidor sempre teve uma série de direitos estabelecidos, tanto na lei, quanto no contrato de concessão, quanto na regulamentação. E o que acontece é que sempre que você cria um direito, você cria um dever. Então, quando você diz que o consumidor tem o direito de encontrar um orelhão, um telefone de uso público a cada 150 metros, o cidadão, aquilo é um custo para a concessionária colocar um orelhão a cada 150 metros. Quando você diz que o cidadão tem o direito de receber na sua casa de forma gratuita uma lista telefônica com todos os nomes e telefones das pessoas, aquilo é um custo para a operadora. E depois de quando eu entrei em 2009, então já tinha 10 anos de privatização, 12, 13 anos de privatização, o que a gente percebia é que havia um ambiente concorrencial muito limitado no mercado de telecomunicações. Havia basicamente oligopólios, né? Você tinha uma competição muito pequena, uma concentração do mercado muito grande, e o papel da Anatel era basicamente fiscalizar e sancionar esses direitos das operadoras, esses direitos dos consumidores e essas obrigações das concessionárias. E isso resultou ao longo do ano, ao longo dos anos, né, em diversos processos, bilhões de multas aplicadas, centenas de processos judicializados, e o mercado continuava muito fechado. Justamente porque esses direitos eles representavam para um entrante, para alguém que queria entrar no mercado, uma barreira à entrada. E aí foi mais ou menos em 2012, e aí já sob a liderança do presidente João Rezende, que a agência fez uma mudança. E aí eu falo isso por conta da Telcomp. Eu lembro do Luiz Cusa, foi, o primeiro presidente da Telcomp, ele falava isso, olha, a regulação da Anatel ela é muito focada no pilar da universalização, tem um plano geral de metas de universalização, e não é focada nada na competição. Então, eu lembro que saiu um regulamento, que era o PGR, o primeiro planejamento estratégico da Anatel, saiu lá criar o Plano Geral de Metas de Competição. É como se fosse o planejamento da competição fazendo um equilíbrio, porque quando a lei geral foi criada, ela foi desenhada sobre 2 pilares, o pilar da universalização, do serviço universal, e o pilar da concorrência, da competição. E o CUSA sempre falava, tem que ter um PGMC, se tem um PGMU, tem que ter um PGMC. E eu lembro quando eu entrei na Anatel, lá na SUI, trabalhava com a Miriam, inclusive a Miriam foi minha primeira chefe, me deram, falou assim, junta o pessoal todo, Paulinha estava lá na SPB, o Bruno, o Abraão, estava todo mundo na SPB, vamos fazer o PGMC. E aí, ninguém sabia, só tinha o nome, né, PGMC. E a gente começou a pensar o que seria isso. E ao fim e ao cabo, o que isso virou? Virou uma lógica de reduzir as obrigações de varejo, que a gente chama na relação, sem precarizar direitos, né, mas reduzir, digamos assim, o detalhamento e a prescrição de uma série de direitos, ou seja, dar uma reduzida na carga regulatória da prestadora em relação com o consumidor final, criar uma simetria, e o conselheiro Aníbal foi o grande, digamos, artífice disso, uma simetria para que pequenos prestadores possam entrar no mercado com regras mais leves, e aumentar, e essa redução da carga regulatória
que você tira da relação da grande operadora, da operadora incumbente ou da que a gente chama de com poder de mercado significativo, você tira essa carga regulatória na relação com o usuário final e compensa ela numa carga regulatória na relação com os entrantes, por meio da obrigação de assimetrias regulatórias para compartilhamento de infraestruturas essenciais à prestação de serviço. Então, com essa lógica, você criaria o segundo pé do modelo, que era o modelo da concorrência, o modelo da competição. Assimetria regulatória e um foco nas relações entre os agentes de mercado. E com base também em direitos e com base em risco. O direito à opção, ter várias opções, ter diversas opções, né? O direito à concorrência, ter um mercado competitivo e com foco num risco. E aí que a gente diferencia nossa relação com o CAD, por exemplo. A Anatel ela atua de forma preventiva para mitigar o risco de um abuso de poder de mercado. Se o abuso de poder de mercado efetivamente acontecer, aí é uma questão com o CAD, com o órgão antitruste. Mas a gente atua de forma preventiva e o CAD de forma repressiva. E o resultado dessa mudança de modelo mental, esse evento é um reflexo disso, né? A Telcomp cresceu, tem quantos, está vendo aqui o tanto de empresas, muitas delas se beneficiaram desse regime concorrencial. E aí tem agora a Abramult, a Abratual, ali com o Olinto lá no fundo, a Abramult com o Johnny e o Robson aqui. Então, a Brint, várias associações, vários players surgiram nesse mercado a partir dessa mudança, dessa concepção. E quando eu como economista também, né, tentando sempre encontrar as falhas de mercado, olho para o mercado, para a cadeia de valor do mercado de IA, eu particularmente percebo problemas muito similares com os que existiam à época no mercado de telecomunicações. A cadeia de valor do IA começa lá no hardware, com as GPUs, depois você vem os data centers, também são infraestruturas, depois você tem as nuvens, as clouds, depois você vem com os grandes modelos fundacionais, os LLMs, e depois as aplicações. Então, se você imagina, e hoje quando a gente olha para os grandes players desse mercado, como o Google, está todo mundo comprando e se posicionando para ficar se posicionar ao longo de toda a cadeia. Então, imagina que você tem uma startup brasileira que quer desenvolver uma aplicação usando uma LLM, sei lá, da Microsoft, e começa a roubar mercado de uma aplicação da Microsoft também, ela vai ter todo o incentivo a fazer um abuso de poder de mercado, reduzindo o acesso dessa aplicação concorrente ao seu modelo fundacional. Então, esse tipo de problema que surgiu no mercado de telecomunicações, só que lá nas telecomunicações era o quê? Era interconexão, era ILD, eram outros produtos de mercado, era o poste, era o duto. E aí a Anatel atuou justamente e falou assim, não, cara, se você, e aí a gíria da época, né, não a gíria, né, mas a explicação da época, assim, se você atua no mercado de pão e no mercado de farinha, você tem que fornecer farinha para uma padaria competitiva, uma padaria competidora, de tal forma que ele possa comprar farinha e competir no mercado de pão. Senão você consegue extrapolar o seu poder de mercado e fazer o que a gente chama, em teoria econômica, de fechamento vertical. Então, eu acho que talvez essa seja uma visão que eu entendo que poderia avançar no projeto de lei para dar esse tipo de condição para a regulação. Uma regulação, é claro, focada no direito, mas também focada nos direitos do cidadão, nos direitos humanos, mas também focada na promoção da concorrência, para que o mercado possa se desenvolver e para que a gente possa ter não 3 ou 4 grupos verticalizados em todos os elos da cadeia de valor, mas, como a gente tem no Brasil, 20 mil empresas que atuam cada um no seu nicho, cada um podendo ter acesso a essas infraestruturas e se diferenciar nesse mercado. Eu acho que era esse o testemunho que eu podia dar, porque o que a gente percebe hoje, o Brasil em telecomunicações é uma referência internacional em competição, justamente porque a gente conseguiu implementar isso de uma forma muito racional, muito bem construída, e ela basicamente vem desse mesmo modelo. Você olhar o mercado que a gente chama de mercado de varejo, identificar todos os elos da cadeia, identificar pontos de gargalo nesses elos da cadeia e atuar, digamos assim, cirurgicamente para que o detentor de poder de mercado naquele elo da cadeia compartilhe aquele sumo essencial com os demais para que o mercado possa florescer e ter aí esse tanto de associação, esse tanto de empresa que temos hoje no mercado de telecomunicações. Bom, era isso, Luiz. Obrigado. Uau!
Bom, em cima das considerações colocadas pelos três, a gente tinha feito um briefing, mas eu vou aqui também improvisar, né? Porque dentro de telecom é a nossa experiência, o elo da cadeia você tem, a gente sabe identificar o sistema de cabo submarino, as redes de transporte, a gente vai falar hoje de data center, o IoT. Você tem um conceito de prestador de pequeno porte, 5% de market share para baixo. Você tem esses parâmetros todos. Regular a inteligência artificial que está permeada em toda a sociedade, em todas as cadeias, então eu vejo que não é algo ex ante, ele vai ser principiológico e ex post, muito em cima de denúncia. Nesse sentido, o CAD é aquela agência que, teoricamente, olha ex post. Mas como vocês enxergam essa coordenação ainda das instituições? Eu vou começar pela Laura, que pensou o PL, porque justamente você pode ter fechamentos de mercado. Teve agora um brasileiro, inclusive, com outro sócio que o Google comprou de maneira quietinha lá e pagou 2 bi de dólares, né, um sistema de IA. Quer dizer, isso poderia ser concorrencial ao CAD. Isso pode afetar, não sei, a aplicação dele podia estar no mercado de energia, no mercado de varejo, enfim. Como vocês imaginam? Quer dizer, a regulação é principiológica, não tem regra, tem algumas regras ex ante, mas até para quem está no mercado, desenvolvendo sistemas de IA, fazendo movimentações de investimento, né? A gente tem aqui bancos olhando isso. Como se dará esse ambiente? Né? Veio a lei de proteção de dados, todo mundo se preparou, criou os DPOs, se adequou em termos de compliance. Seria algo semelhante e as instituições elas iam trazendo casos dos seus setores? Como vocês imaginam isso? Tá? Não sei se eu consegui endereçar aqui a dúvida. Vamos lá. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Se me permite, acho que a gente pode falar um pouco... acho que eu vou direto nesse ponto, depois eu queria abordar 2 pontos muito importantes que o presidente Baigorre trouxe também. Acho que, em relação a esse seu ponto, você tem toda a razão, acho que você tem os princípios como um ponto principal da lei, mas eu diria que o grande objetivo dela é trazer e fomentar o accountability em toda essa cadeia de valor. Tá? Eu acho que é isso que a gente, talvez... a gente poderia enxergar dessa forma. O que seria essa accountability? Fazer com que, como é uma cadeia muito complexa, e se cada um desses atores, né, acho que essa talvez seja o grande diferencial nesse mercado, nessa cadeia de valor. Cada um desses atores, ele pode, por um lado, alterar de uma forma dramática os resultados e os outputs, sem que saiba exatamente o que o outro fez, né? Então, nesse sentido, acho que tem uma particularidade dessa cadeia. Se a gente pensa desde dos desenvolvedores, né, que treinaram esse sistema, que usaram determinados dados, pessoais ou não pessoais, pensar naqueles, depois, distribuidores, quem vai comercializar, quem vai enriquecer, eventualmente, esses sistemas com mais dados. Até aquele que vai aplicar, por exemplo, um hospital, né? Eventualmente, pensando aqui num sistema de diagnóstico, etc. e tal, a gente percebe que como é que esse hospital vai saber exatamente o que aconteceu ao longo de toda essa cadeia e se, de fato, esse sistema foi enriquecido, foi alimentado com dados confiáveis, né? Então, ao meu ver, tem um ponto muito importante nessa accountability, que é o grande objetivo do projeto de lei, na minha visão, não é tanto só pensar no direito daquela pessoa que vai ser afetada, porque, claro que isso é importante, né? Todos nós, um dia, podemos ser pacientes, né? E estamos sujeitos a esses sistemas, e a gente quer que eles tenham dados os mais corretos e tenham as decisões também as mais corretas possíveis, por um lado, mas não é só isso. É fazer com que todos esses prestadores, essas empresas nessa cadeia de valor, também estejam seguras e possam comercializar e utilizar e enriquecer de uma forma adequada, sabendo que a sua responsabilidade também é conforme aquilo que elas fizeram naquele momento daquela cadeia de valor. Então, acho que esse é um ponto muito importante do projeto de lei. Eu diria que tem toda essa questão de direitos, sim, mas tem essa questão de que precisamos trazer mais segurança jurídica para saber qual que é a obrigação de cada um nessa cadeia. E, com isso, se a gente consegue ter minimamente, se aquela pessoa aquela empresa que está no meio dessa cadeia tiver mais informações sobre com quais dados esse sistema foi treinado, qual que é o modelo estatístico no qual esse sistema se baseou,
a gente tem mais segurança jurídica para todas as partes. Então, eu diria que eu enxergo, quando você colocou como é que a gente enxerga na aplicação, eu enxergo muito mais, e quando a gente pensa no meio da cadeia, é, de certa forma, uma contratualização importante também, de cada um cobrando e tentando entender o que foi feito antes. Porque essa é a forma com qual a gente consegue, digamos, ter mais segurança jurídica nessa cadeia como um todo. Então, acho que esse é o grande objetivo do projeto de lei. Tá? E aqui eu queria... acho que o presidente Baigorre trouxe 2 pontos muito importantes, eu queria fazer um comentário em relação a eles. Acho que o primeiro, Baigorre, que você traz, é fundamental a gente pensar em direitos, não na perspectiva, talvez, antiga, clássica, do comando e controle. Né? A gente pode pensar em direitos numa perspectiva da regulação responsiva. Eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, com o professor Maciori, que está aqui, num projeto muito interessante, aqui, inclusive, na sua gestão, na Anatel, pensando em como trazer uma regulação mais responsiva para a Anatel. E a parte que eu trabalhei foi exatamente no capítulo de direitos do consumidor, ou seja, é possível pensar em direitos, mas também sob a perspectiva da regulação responsiva. Então, eu acho que você traz um alerta importante. Quando a gente pensa em direitos, não devemos, ainda mais pensando numa legislação nova, eu acho que essa é uma discussão importante, inclusive, dentro da ANPD e em razão da própria LGPD, que traz elementos da regulação responsiva, mas eu acho que você traz um alerta muito importante, que é fundamental pensar em direitos, mas a gente, sob qual modelagem regulatória, sob qual perspectiva? Eu acho que a gente tem uma perspectiva moderna, hoje em franco desenvolvimento, que a gente deve, sim, observar. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E o segundo ponto, eu acho que é um alerta também muito importante que você traz, é esse aspecto da concorrência. Eu confesso que eu acho que ele é mais desafiador, não só no Brasil, mas ele é mais desafiador no mundo, por um motivo, talvez, simples, que sabemos que hoje a gente já tem atores com muito poder. Né? Quando nós pensamos nas Big Techs, quando nós pensamos em todo esse grande debate da regulação das plataformas, é pensar que, de certa forma, deixou-se criar, né, talvez, atores com um poder imenso, quando a gente pensa aqui nas plataformas digitais, e que agora são os mesmos atores que estão protagonizando esse boom, né, da IA generativa. Então, não é trivial, ao meu ver, eu acho que é um ponto essencial, é uma grande discussão no mundo todo, acho que nos Estados Unidos hoje também é uma grande discussão em como você universalizar, de certa forma, esses ganhos, né, seja para a sociedade como um todo, seja também para outras empresas. Acho que essa é uma grande questão. Só não é uma questão trivial, porque a IA, principalmente no desenvolvimento que a gente tem hoje, ela não é algo espontâneo, né? Ela demanda recursos imensos, ela demanda recursos humanos talentosos, ela demanda recursos computacionais nada triviais, ela demanda dados pessoais e não pessoais, e isso também a gente sabe que as grandes plataformas têm, né, como ninguém. E essa acho que é uma grande discussão em como construirmos no Brasil também uma infraestrutura pública de dados, já que a gente tem no Brasil, sim, dados confiáveis, inclusive dados, né, de instituições públicas, mas como fazer com que todos possam ganhar a partir desses dados? Não é algo simples. Né? Então, eu diria recursos computacionais, essa infraestrutura pública de dados, talentos, todos esses são recursos que as empresas precisam para desenvolver e para inovar. Então, e aqui eu acho que, já para encerrar minha resposta, me parece que um outro eixo fundamental dessa discussão, acho que, por um lado, eu concordo plenamente com o Baigorre, quanto mais a gente conseguir colocar no projeto de lei elementos mais pró-competitivos, acho que isso é importante. Acho que já teve algumas mudanças, teve algumas inserções nesse sentido, de uma menor, digamos, carga obrigacional para pequenas e médias empresas, isso já está inserido. Há também, me parece que também isso ajuda, há exceções para pesquisa e desenvolvimento, inclusive no âmbito de aplicação da lei, o que também ajuda. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir pensar numa lei pró-competitiva, acho importante. Mas a gente sabe que isso não vai ser suficiente. A gente precisa também de um plano nacional de inteligência artificial que possa endereçar e pensar como que a gente vai conseguir prover esses recursos para todos, né? Para outras empresas também
que venham a florescer ou que queiram entrar nesse mercado. E eu acho que, nesse sentido, o Plano Nacional lançado agora recentemente pelo CCT, pelo Conselho de Ciência e Tecnologia, apresentado ao presidente Lula, ele vem exatamente nesse sentido. E aqui eu acho que é importante, então, colocar, Luiz, que a gente está falando de 2 grandes eixos que são complementares. Um é a governança, são direitos, são princípios, e é, de certa forma, você trazer uma accountability para toda essa cadeia. Mas a gente tem um outro eixo que é fundamental, que é como fazer com que o Brasil seja também, ou possa ser minimamente soberano nesses seus recursos, para que as nossas empresas possam inovar. Eu acho que são 2 eixos complementares, que me parece fundamental, inclusive para a Telcomp, e para muitas outras associações, certamente também do setor, acompanhar. Então, acho que, espero não ter me alongado muito, mas obrigada pela pergunta. Valdemar, se arrisca aí, super regulador de dados. Então, vamos lá. Eu acho importante, vou dizer, todos esses pontos levantados, acho que isso tem que entrar na discussão, tem que entrar na lei. É importante, vou dizer, o Conselho. E uma experiência que a ANPD, por ser um órgão jovem, ela teve, nós buscamos no cenário nacional, claro, o expertise de cada agência. Dizer, tivemos até algumas requisições que causaram alguma bala em agências reguladoras. Nós não tivemos concurso, tivemos que buscar esse pessoal com expertise. E no cenário internacional, aproveitar a experiência e essa expertise de outras autoridades. Então, assim como nós estamos tendo essa experiência aqui em termos de Brasil de inteligência artificial, outros países estão com soluções parecidas, diferentes, mas estão tomando essas medidas. Então, a gente tem que ficar alerta e aproveitar essas experiências, assim como a ANPD ela tem um projeto de sandbox regulatório de inteligência artificial, isso está sendo adiantado, ou seja, num ambiente controlado, nós vamos fazer teste de algo em termos de inteligência artificial. É uma solução importante, essa parte de sandbox. Aí, nesse trato entre diversos órgãos reguladores, eu recordo maio de 21, quando nós tivemos o anúncio da meta de que Facebook e WhatsApp estavam compartilhando dados. A ANPD ela não estava liberada a parte de sanção, isso só ocorreu pela própria lei em 1º de agosto do mesmo ano, 21. Então, nós montamos um quarteto, a ANPD, Senacom, CAD e Ministério Público, e passamos a atuar com as 2 empresas. Isso causou algum impacto inicial, mas depois as próprias empresas viram, olha, eu só vou fazer uma vez essa prestação de informações. Elencamos 14 pontos, a ANPD, como órgão técnico de proteção de dados, elencou 14 pontos. Estes pontos foram tratados diretamente com as empresas. Isto provocou até, por parte do Facebook, uma mudança na plataforma mundial para atender a um quesito de transparência. Então, esse expertise, eu acho que é importante utilizar justamente o que cada agência reguladora tem de melhor, tem no seu conhecimento. Então, esta atuação conjunta, ela vai ser importante, ela vai ser fundamental, sem inibir o uso de novas tecnologias, sem atrapalhar a inovação tão importante no nosso mercado nacional. Passar a palavra para o Baigorre, acho que você colocou um aspecto importante, que o nosso setor realmente tem essa questão de não regular monopólios. As outras agências todas estão sempre olhando o monopólio, tutelar o consumidor. Aqui foi pensado de maneira diferente. Então, talvez das poucas agências que dão essa visão sobre essa liberdade que tem que haver no mercado, mas olhando responsabilidade. Eu queria que você fizesse a sua avaliação também sobre essa perspectiva. Obrigado, Luiz. Então, essa perspectiva, até 2012, a lógica da Anatel era de regular monopólios, era regular oligopólios. Então, você chegava numa cidade como Brasília, você tinha a concessionária local, que era a Brasil Telecom ou a Telemar,
e o concorrente com cabo coaxial, a rede HFC, que era a NET, né, do Grupo Claro. Então, era basicamente isso no Brasil todo, onde tinha, né, em um monte de lugar não tinha nada. Então, assim, era uma regulação de oligopólios. E foi essa mudança, e eu lembro, assim, até para colocar, mencionou o plano de inteligência artificial. Porque, assim, quando é meio que veio no filme acontecer de novo. Eu lembro que, quando foi feito o Programa Nacional de Banda Larga, a ideia era justamente essa. Ó, se considera que você tem grandes oligopólios, e para combater esses oligopólios, vamos criar um oligopólio novo, vamos criar um player novo, que o governo vai controlar, o governo vai fazer os investimentos e ele vai lutar contra essas empresas malvadas. E a nossa visão à época era diferente. Assim, cara, em vez de duplicar infraestruturas que já são caras, né, por que não criar regras para compartilhamento das infraestruturas existentes? E aí que vem toda essa lógica de garantir acesso aos insumos essenciais em condições reguladas. Então, você não precisa construir uma nova rede de transporte. A rede de transporte já está lá, a rede de transmissão, você obriga o detentor daquele monopólio na rede de transmissão a compartilhar com os demais. Para sempre? Não. Aí vem a teoria, eu estava vendo o Cassotti ali, acho que ele saiu da teoria da escada do investimento, que no começo você vai utilizar a infraestrutura de um terceiro, você vai pagar, até você conseguir ter musculatura suficiente para construir a sua própria infraestrutura. Então, eu lembro que, por exemplo, hoje, todo mundo fala assim, o backbone das concessionárias. Cara, hoje tem diversos backbones sobrepostos uns aos outros. Ninguém mais depende do Snow para contratar a oferta de referência de produto atacado. Todo mundo já tem as suas redes. Então, eu acho que talvez essa seja uma questão. Então, por exemplo, o presidente Valdemar mencionou da cautelar que foi dado contra a Meta para não compartilhar dados dos usuários para alimentação, para enriquecer a inteligência artificial. Nessa visão que eu estou colocando, que é mais aqui fundamentado do PGMC, não é impedir que utilize o dado, mas garantir que qualquer um que queira ter acesso àquele dado possa ter, para que esse dado, que é um insumo essencial, não seja utilizado de uma forma para mitigar a concorrência. Então, é chegar e falar assim, beleza, sei lá, Amazon, você vai ter o seu sistema, o seu LLM e suas aplicações, e você também tem um sistema de cloud, você vai ter que vender acesso à sua cloud em condições reguladas para o seu competidor em LLM e aplicações, para garantir que você não, com o seu poder de mercado no mercado de cloud, espalhe isso para o mercado de aplicações e tudo mais. Então, imagina hoje, a NVIDIA é o principal produtor de GPU que tem no mundo. Maior empresa com maior valor, o Valdo aqui não me deixa mentir. Se a NVIDIA decide comprar todo mundo e verticalizar completamente a cadeia, você vai ter um monopólio de ponta a ponta, de end-to-end de todo o mercado. E aí todas as aplicações vão depender desse mesmo player. Então, é um negócio que hoje, eu como economista vejo, e com essa cabeça de regulador, eu vejo assim, as preocupações e quando você vê todas essas aquisições que você fala, é todo mundo comprando para se posicionar em todos os elos da cadeia. Só não compraram a NVIDIA porque está muito caro, mas na hora que ela ficar barata, alguém vai comprar. O cara vai ter, a ideia é ter a GPU, ter o data center, ter o cloud, ter os LLMs e ter as aplicações. Na hora que você conseguir ter isso tudo, acabou, se dominou o mercado. Então, assim, eu acho que é mais ou menos assim, essa visão que, assim, que digamos assim, não estou dizendo que isso é o certo, mas trazendo esse cenário, essa situação para o mindset que a gente utiliza hoje na agência há 15 anos, seria mais ou menos esse o foco. É claro que tem que proteger o consumidor. Essa accountability que a doutora Laura colocou é fundamental, porque isso dá segurança jurídica para todos os players, todo mundo saber qual que é o seu papel. Não dá, voltando para o setor de telecom, não dá para discutir quem é que paga a tarifa de interconexão para cada um. Isso aí é uma coisa que a gente já sabia, porque até o próprio sistema Telebrás, essas regras já estavam muito bem definidas. As reuniões de PO e PP, então essa parte mais operacional, que deixa bem claro qual é o papel de cada um, isso já existia. Aqui nesse mercado não existe. Então, o projeto de lei é fundamental para construir, digamos assim, os direitos e os deveres de cada um na sua caixinha, na sua etapa do elo da cadeia. Mas depois, como é que você fomenta o mercado para que o cidadão, para que, digamos assim, para que a maior garantia para que o cidadão vai ter acesso a uma aplicação que não tem viés, não seja a vontade do Estado, mas seja a concorrência. Então, acho que é mais ou menos essa a visão. A gente não vai garantir 1 megabit de segundo ou 10 megabits de segundo porque está escrito em um decreto. A gente vai ter 300, 400 megabits de segundo porque é o que o mercado oferece.
e se você oferecer 10, ninguém vai comprar seu produto. Então, mais ou menos essa diferença. Legal. Primeiro, assim, também falar se tiver perguntas da plateia, se alguém tiver perguntas aqui, pode falar, levantar a mão aqui, se tiver dúvidas, não fiquem acanhados. Hermano, olha só, muito bom. E aí depois a gente passa para as considerações finais, que a gente está dando o horário aí. Um microfone para o hermano aqui, por favor. Obrigado, Baigorre. Bom, sou irmão, vou tirar meu chapéu de FutureCom e botar meu chapéu de ABINC. Sou conselheiro da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Né? Uma das grandes preocupações que a gente tem dentro da área de Internet das Coisas justamente são os dados básicos que são gerados a partir da coleta das informações. Agora colocou a questão do GPU, mas a gente também tem dentro dessa cadeia toda a parte de coleta de informações através da plataforma IoT. Esse tipo de coordenação, talvez a pergunta seja mais para o Waldemar e para a Laura, né? Esse tipo de coordenação desses dados básicos que são fundamentais, agora sim, para a nossa economia, para a nossa indústria, para a nossa logística, para a nossa saúde, como é que isso deverá ser tratado dentro desse escopo de trabalho, dentro de um processo de inteligência artificial mais amplo? Vamos lá. Obrigada pela pergunta. Eu acho que esse é um tema que eu tenho visto que está começando a ser tratado mais agora. E eu acho que é uma ótima pergunta, né? No fim, a gente está falando de uma grande arquitetura de legislação, né? Uma grande arquitetura normativa. Acho que ela talvez começa no Brasil, a gente poderia dizer, com o Marco Civil da Internet. A gente depois tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje a gente tem a discussão, talvez a regulação de plataformas já um pouco desacelerada, mas com uma discussão, acho que forte, de regulação de IA. E essa discussão dos dados, em especial da internet das coisas, eu vejo como uma discussão ligada à infraestrutura pública de dados, que eu estava comentando, né? De que forma você pode compartilhar esse conhecimento ou compartilhar o valor gerado por esses dados para outras cadeias e talvez dentro da própria cadeia produtiva. Isso na Europa foi feito por meio do Data Act e do Data Governance Act, né? E eu tenho visto hoje, acho que semana passada está bombando, começou a bombar esse tema em especial no MIDIC, buscando esse tipo de debate, né? Então vou só dar um exemplo. Na Europa, quando você pensa no Data Act, existe uma obrigação daqueles que detêm, digamos, esses produtos ou esses sistemas de internet das coisas, de compartilhar determinados dados em relação ao uso desses sistemas, mas sempre tendo como, digamos, o titular ou o consumidor ou aquele usuário, a pessoa, de fato, com o poder de determinar se ele quer ou não quer compartilhar esses dados. Então, esse, digamos, é o modelo, se a gente pensar num resumo do Data Act, né? Esse seria o modelo. Eu vejo que essa é uma discussão que está começando no Brasil, mas eu concordo que é um ponto essencial. Não é trivial, seja sob o ponto de vista de dados, aqueles que são detidos pelo setor privado, seja aqueles que são detidos pelo setor público, a gente sabe que o compartilhamento não é trivial, né? Como que isso vai ser feito, quais são, e aí também à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, quais são os cuidados que serão tomados. Então, acho que aqui eu entendo que é fundamental que seja feita, sim, que seja trabalhada, que seja elaborada uma política de dados, de compartilhamento no Brasil, exatamente para que a gente pense também numa infraestrutura pública de dados, nessa linha da gente ter uma maior inovação e uma maior soberania. Mas eu vejo que essa discussão está começando e eu ainda não vi nenhuma clareza sobre como é que essa política seria formulada, né? Quais modelos que seriam, digamos, utilizados. Eu soube que o MIDIC começou agora, acho que há 2 semanas, né? Acho que inclusive vai ter uma reunião no Ministério sobre esse tema. Então, eu estou também ansiosa para saber como isso vai acontecer, mas acho que é um excelente ponto. O compartilhamento de dados, em termos de dados pessoais, tá? Nós já tratamos regulamentando a lei. Tá? Então, inicialmente foi para órgãos públicos, tá? E
Este mês ainda já estamos lançando a regulamentação de transferência internacional de dados, é algo que todos estão aguardando. Tá? Então, é algo que vai ser discutido, sempre respeitando os direitos que cada cidadão já tem. Tá? Então, acho que é uma longa discussão hein, que temos pela frente. Para terminar o painel aqui, eu estou pensando também como Telcomp em oportunidades, né? Talvez a autorregulação é uma oportunidade para uma associação, né? A autorregulação é o nosso setor que tem as suas críticas, a Conex está aqui promove essa autorregulação, ainda em cima do nosso ambiente que tem as empresas com poder de mercado significativo. O conselheiro Emanuel já foi crítico dessa autorregulação aqui. Enfim, então o que vocês imaginam que como sociedade, em cima dessas discussões, a gente já poderia fazer? Quer dizer, autorregulação setorial para alguns aspectos de compartilhamento de dados, questões de crédito, atendimento ao consumidor. Vocês enxergam que seria uma oportunidade? Porque os princípios estão colocados aí, né? As diretrizes gerais. Dá para desenvolver um sistema de autorregulação nesse sentido, setorialmente falando? Vocês enxergam como positivo ou não? Isso vai afastar? Não sei, estou bem na dúvida mesmo. Uma reflexão aqui para terminar o painel, se puder fazer considerações. Acho que eu vou começar isso daí. Autorregulação é algo que nós adotamos desde o início, tá? E nós tivemos. A primeira autorregulação foi na área de saúde. Ok? Foi um trabalho até elaborado com a participação de Laura e Danilo Doneda, onde o setor saúde lançou para todos os seus associados. Então, eu acho fantástico, vamos dizer, eu pego a lei geral, vamos dizer, todos os aspectos, e vejo exatamente o que aquele setor necessita. Isto já foram lançados vários trabalhos em diversos setores, é algo que a NPD tem incentivado, tem participado, tem um resultado bem focal para o setor e só temos a elogiar os setores que já avançaram e já lançaram a sua autorregulação nesta fase de Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um excelente ponto, Luiz Henrique, em especial quando a gente estava falando aqui de regulação responsiva, né? É exatamente uma modelagem regulatória que convida as empresas reguladas a participarem mais, digamos, de todo esse sistema de regulação. E eu acho que, por um lado, isso é fundamental, e eu diria até que é inescapável, porque quando a gente pensa nesses temas com a complexidade, seja processamento de dados, seja agora nessa discussão de accountability e IA, seja na discussão de internet das coisas, o Estado nunca vai deter toda essa informação necessária, né, para fazer essa regulação. Certamente o Dr. Baigorre sabe disso muito melhor do que eu, mas eu acho que esse é um ponto importante. Há uma assimetria, talvez, regulatória. Se ela sempre existiu, acho que hoje ela é imensa, inescapável, e isso faz com que é fundamental, né? Os atores, as empresas reguladas precisam participar desse processo de regulação, e a autorregulação é uma forma de fazer isso. Então, eu diria que, por um lado, as empresas já podem, individualmente ou setorialmente, se adequar, pensando já nessa accountability de IA, né? Quais são os princípios éticos a serem seguidos? Muitas já têm montado o comitê de governança exatamente para que a gente evite, muitas vezes, esses dados enviesados. Você coloca mais pessoas, né, de uma forma mais plural, participando das decisões relacionadas à inovação. Então, no fim, são pequenas decisões de governança que podem fazer toda a diferença no final e no desenvolvimento desse produto. Então, eu acho que, seja individualmente, seja setorialmente, eu acho que é uma grande oportunidade. Até porque a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar esses processos, né, esses processos legislativos, normativos, eles às vezes são muito mais demorados do que a gente imagina. E eu acho que é fundamental essa proatividade do setor e também das empresas, buscando aí, né, uma IA mais ética, e, ao meu ver, isso gera uma confiança, que talvez seja, acho que essa é a palavra-chave, gera uma confiança da sociedade nesses sistemas e nas empresas muito maior. Então, acho que talvez a confiança digital, a confiança da sociedade, me parece ser uma peça-chave aqui para o setor privado buscar.
E já que é a palavra final, eu queria de novo parabenizar aqui a Telcomp e agradecer o convite. Bom, Luiz, já que você mencionou a opinião do excelentíssimo conselheiro Manuel Campelo, que eu compartilho, assim, eu sou a favor da autorregulação, só que ela tem um desafio, ela tem que, para ela ser crível, ela tem que ter processo, tem que ter investigação, e quando tem desconformidade, tem que ter punição. Não quer dizer que tem que pendurar no pau e chicotear, mas alguma punição tem que ter, seja uma advertência, uma exposição, mas assim... muitas vezes assim, a autorregulação não pode ser simplesmente para falar, não faça regulação, que eu vou fazer autorregulação e ficamos só entre nós aqui combinados. Mas aqui tem um risco até reputacional. Pega um sistema de IA que está fazendo algum tipo de, como fala, discriminação, a empresa pode ir para a rede social e acabar a empresa, enfim. Não, eu acho que é isso. Assim, eu acho que a autorregulação, num estado como o brasileiro, ela tem um desafio de se mostrar efetiva. Agora, isso como um desafio da autorregulação, mas eu acho que é totalmente positivo, mas tem esse desafio. Vamos lá, assim, especialmente o setor de telecom, que tem 20 anos de comando e controle, e graças ao apoio do professor Marciori e da professora Laura, agora já tem uns anos tentando mudar para esse sistema de regulação responsiva. Então, assim, mas querendo ou não, a grande massa dos servidores que estão aqui, da Anatel, como eu, foram forjados num ambiente de comando e controle. Então, assim, a gente ainda tem que lidar com essa transição. E aí, por isso que o setor tem que entender que ele está saindo de uma posição em que há uma grande interrogação. E aí precisa mostrar e provar essa credibilidade. Agora, uma outra experiência que eu vou dar, que já não é de âmbito nacional, de âmbito global, e aí que é mais focada, claro que tem toda uma questão de conformidade por trás, mas ela é focada principalmente no business, que é a questão da GSMA, a doutora Alissa aqui representando, com o Open Gateway, que é justamente isso, é uma autorregulação no sentido de garantir que todos aqueles dados pessoais estão observando todas as normativas internacionais e tudo mais, para ninguém ter problema, mas focando em gerar valor para as companhias. Então, assim, eu acho que você mencionou de oportunidade, essa é uma oportunidade. É muito focada nas redes móveis, por conta do volume de dados que eles coletam, que eles têm à disposição, mas é algo que pode ser considerado, sei lá, em outros setores também. Enfim, eu vejo essas duas experiências de autorregulação, uma nacional, precisando ainda provar sua credibilidade, e a outra de âmbito global, que tem mostrado um grande sucesso, e o Brasil, na região das Américas, é a referência do Open Gateway. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.